Gente, sejam todos bem-vindos a mais uma live da Semana Colorida, que está quase concluindo, mas ainda tem muita coisa para acontecer. Na live de hoje, receberemos Saulo Amorim, ele que é pai, advogado e educador. E no papo de hoje falaremos a respeito de adoção. Mas, opa, ele já entrou, aguardem aí que eu vou chamá-lo. Olá, Olá, boa noite, seja bem-vindo. obrigado, querido, pelo convite. É melhor eu afastar aqui um pouco o celular, né, para Tá aparecer dando mais. retorno aí. E tá dando retorno sua voz. Como assim, retorno? Perdão, retorno na minha voz. Eu cheguei a escutar, mas agora parou. Corrigiu. Ah, só mais um pouquinho. Melhorou? Melhorou. Vamos lá. Eu estava te apresentando um pouco antes de você chegar e falando que você é pai, educador e advogado. Tem a realização de ser pai, pintou as cores da adoção e vem se destacando cada vez mais nesse universo, né? E também quero agradecer a todos os meus coloridos, porque hoje eu consegui mais de 1.000 visualizações, Que ou legal. 1.000 seguidores, melhor dizendo. E uma matéria minha foi publicada no Gay Blog, que é um site de referência para a nossa comunidade, né? Então Uhum. não podia deixar de conversar agradecendo. Mas vamos ao que interessa e vamos falar de adoção. Bora. Primeiramente, fale um pouco da sua realização de ser pai. Bom, vou falar um pouquinho da minha história então, Dirceu. Eu sempre quis ser pai. E a questão da paternidade me atravessava de uma tal forma que se confundia também com a minha dificuldade de me entender enquanto homem gay. Porque eu nasci numa família terrivelmente católica, de subúrbio, né, daquelas que frequentam as atividades aos finais de semana, durante a semana, né, todo o tempo livre, estava dentro de igreja, com catequese e tal, e cresci com aquela ideia de que os filhos eram os filhos de verdade, colocando muito entre aspas aí, como se existissem filhos de mentira, né? Os filhos de verdade eram aqueles havidos da união de um homem e uma mulher, ou seja, a matriz biológica. E aí, como é que eu, que já me percebia homossexual, óbvio, desde pequeno, né? Que já lutava contra essa sexualidade, porque dentro dessa perspectiva de dissidência, que eu não tinha na época, hoje tem, mas dentro dessa perspectiva de dissidência já entendia que era algo errado, que não honrava meus pais daquela forma, como que eu então realizaria o desejo de ser pai? Foi um período muito complicado, adolescência, início da idade adulta, até que lá, cortando muitos caminhos aí para não entrar, né, nessas questões dos conflitos religiosos, até que lá pelos 20 e poucos anos, já na época da faculdade, eu termino um último relacionamento hétero que eu tive e decido por me aventurar na descoberta de mim mesmo, nesse campo da sexualidade. E aquele momento eu pensei assim, bom, abri mão da ideia de ser pai, acabou, né?
e conheci o que foi meu ex-marido. Ficamos juntos durante 15 anos. Foi o meu primeiro namorado e meu ex-marido numa relação no todo entre namoro, noivado, casamento, 15 anos. E foi ele quem me ajudou durante o relacionamento a perceber que eu não precisava dar um ponto final nesse desejo de ser pai. Pelo contrário, existiam outras possibilidades de paternar, que não somente pela via biológica tradicional. Nós poderíamos buscar uma barriga solidária, nós poderíamos, naquela época era mais comum, né, fazer uma barriga de aluguel no exterior e adotar. Né? Como a questão financeira era uma coisa que pesava para a gente, nem a barriga solidária, nem muito menos a barriga de aluguel no exterior eram uma possibilidade viável para a gente. Então a adoção surgiu assim de uma forma muito natural e para mim foi tão estranho porque assim, como que eu não pensei no óbvio, né? Quando a gente começou a falar sobre essa possibilidade de paternar através da adoção, me trouxe uma paz tão grande porque é uma coisa óbvia. Não fazia a menor, eu não fazia a menor necessidade que meus filhos fossem geneticamente iguais a mim. Nunca fiz que tivessem minha cor de pele, meu tipo de cabelo. Isso para mim era irrelevante, né? Então, nós fomos acompanhando a evolução, né, da jurisprudência que nos garantiu o acesso ao direito ao casamento e depois à adoção. A gente estava justamente na fase do relacionamento em que a gente estava amadurecendo essa ideia da paternidade. E aí, quando em 2011 o Supremo equipara as nossas relações às entidades familiares e abre aí a possibilidade da gente casar e adotar, a gente deu esses passos. Nós casamos em 2013 e no mesmo ano demos entrada no processo de adoção aqui no Rio de Janeiro. Levou 4 anos, 2013, 4 anos para a chegada do meu filho. E depois da chegada do meu primeiro filho, eu passei pelo divórcio e continuei. Eu já estava habilitado para 2 crianças, né? E continuei na fila para receber a Leonor, que é a minha filha mais nova, que hoje em dia está com 2 aninhos e meio. Mas entre um e outro ainda esperei 7 anos. Foram 7 anos entre a chegada de Teodora e dela. No final das contas, quase 10 anos, uma gestação de 2 em 10 anos. Maravilha, né? Na verdade, é incrível como a vida vai proporcionando caminhos e apaziguando o nosso coração. Com Com certeza. relação aos processos de adoção LGBTQI, LGBTI+, eles estão mais rápidos ou ainda são demorados? Primeiro mandar um beijo pro Jorge que entrou aí. Jorge Brasil, seu lindo. Um beijo, meu amor. Sim, Então, nosso indicador, né? Nosso indicador e facilitador desse encontro. Toda a minha gratidão a ele que faz parte da história desse projeto também. Seja bem-vindo, meu amor. então, vamos lá. Não tem diferença prática da adoção LGBTI para as outras adoções, né? As normas que estabelecem os procedimentos, requisitos para adoção são as mesmas, independente da orientação sexual, da identidade de gênero, da expressão, configuração dos corpos, não importa. O Estatuto da Criança e do Adolescente é o mesmo para toda pessoa que pretenda adotar no país. E espera-se, depois de muito movimento da jurisprudência, depois de posicionamento do Conselho Nacional de Justiça, do Conselho Nacional do Ministério Público, espera-se que não existam entraves no processo de adoção, pelo fato dos pretendentes à adoção serem pessoas gays, trans, intersexo, não binárias, queer, não importa qual letrinha ali na sopa de letras a pessoa se identifica, isso não pode, não deve ser um fator para que o processo tenha um curso diferenciado, né? Eu faço parte do Observatório Nacional da Adoção, que é um órgão vinculado ao Ministério Público do Rio de Janeiro. Também integro algumas entidades, né, que se preocupam com adoção em âmbito nacional e através desses espaços eu tenho a oportunidade de acompanhar alguns acontecimentos, saber de algumas notícias e até bem pouco tempo ainda era muito comum
alguns agentes públicos. E aí eu estou falando desde uma equipe técnica, psicólogo, assistente social, até magistrados, promotores. É, era relativamente comum você encontrar pareceres negativos, você encontrar o Ministério Público também se colocando contrário às adoções. Isso diminuiu absurdamente depois dos posicionamentos desses órgãos que eu te falei, né? Do Conselho Nacional de Justiça, do Conselho Nacional do Ministério Público. Recentemente, mais recente foi do Conselho Nacional do Ministério Público, graças ao senador Fabiano Contarato, que é um homem gay, no Senado, se eu não me engano, o primeiro a assumir publicamente a homossexualidade, assumir a função pública, né, já com essa identidade muito bem marcada, e pai por adoção também. Fabiano teve protagonismo nessa questão de provocar o Ministério Público, o Conselho Nacional do Ministério Público, para impedir, né, que promotores, valendo-se dos seus preconceitos, se manifestassem contrários à adoção e a outros atos como o casamento, fundamentando simplesmente nas questões de orientação ou identidade de gênero. Então, existe preconceito? Obviamente existe. Né? A gente vai esbarrar com agentes públicos que não compreendem a nossa realidade, que têm questões pessoais com as nossas existências, que têm lá os seus preconceitos. Vamos, é inevitável. A sociedade é estruturalmente LGBTI-fóbica, assim como é estruturalmente capacitista, é racista, mas temos hoje em dia um sistema que está bem amarradinho para impedir que as dificuldades, os probleminhas, porque o preconceito é o probleminha que a pessoa tem, né? Se existe alguma doença nesse contexto dessa história que a gente está contando, é o preconceito. O preconceito é uma doença. Então, essas pessoas doentinhas que ainda pensam, né, em atrapalhar os processos porque trabalham no curso da adoção, essas pessoas cada vez mais estão se contendo, né? Porque sabem que podem ter consequências. Doentinhas é bondade, imbecis mesmo. O O Jorge fez Jorge uma pergunta aqui, está deixa eu perguntando responder. aqui no chat se você trabalhou no Quintal de Ana. Não, Jorge, o Quintal de Ana, eu brinco que é bisavô do Cores da Adoção, e eu vou te explicar por quê. O Quintal de Ana foi um dos primeiros grupos de apoio à adoção no estado do Rio de Janeiro. Então ele tem lá, acho que mais de 2 décadas. Um primeiro grupo foi lá no Norte Fluminense, depois teve um segundo grupo, que tal de ano, se não me engano, é o terceiro. Eu fiz um mapeamento disso em 2019, mas a minha memória 2024 já passou, né? Então, se eu não me engano, o Quintal de Ana foi o terceiro grupo fundado na história do estado do Rio de Janeiro e é um dos mais ativos e firmes até hoje. E a partir do Quintal de Ana surgiram muitos outros grupos na capital e na região metropolitana. Teve uma linha que a gente chama de ascendência adotiva, né? Teve uma linha. Do Quintal de Ana veio o Café com Adoção, que foi o primeiro grupo na capital do Rio. Do Café nasceu o Rosa da Adoção na região da Barra da Tijuca, que já era um neto do Quintal, né? E eu comecei o meu processo de adoção no Rosa, justamente na Barra da Tijuca, porque só tinha essa opção nessa região toda aqui da Zona Oeste. E era relativamente mais perto de onde eu moro. E inspirado pelo Rosa da Adoção, pelo trabalho do Rosa da Adoção na Barra da Tijuca, eu fundei o Cores da Adoção. Então, o Cores é um grupo de apoio à adoção que nasceu muito inspirado nas práticas do Rosa e do Café com Adoção, que são dois grupos aqui da capital. Mas é lógico que a gente tem muitas referências do Quintal de Ana. E para honrar essa ascendência adotiva, né? Quando o Cores pensou em reestruturar o trabalho, que tem coisa de 2 anos, e nós adotamos o modelo de curso preparatório para as pessoas que iniciam o processo de adoção, nós buscamos referências nas práticas do Quintal, que já fazem isso há muito tempo, nos cursos de preparação do Quintal. Ou seja, é tudo uma grande família, tutti buona gente. O Jorge parece que é um profeta e eu já pedi a ele para me avisar os números da Mega Sena, porque ele profetizou o próximo assunto, que é quais os trabalhos desenvolvidos pelo Corredor da Adoção. Vamos entrar lá. O Cores da Adoção, assim como o Quintal, que foi o grupo aonde o Jorge passou, é um grupo de apoio à adoção.
igual a todos os outros e tantos outros que existem pelo Brasil afora. Quem tem curiosidade de ter uma ideia do que são os grupos de apoio à adoção, quantos são, como trabalham, recomendo o site da Associação Nacional dos Grupos de Apoio à Adoção. É um site muito bem estruturado, tem mapeamento bacana por estados e explica bastante qual é a natureza dos grupos de apoio à adoção e qual é a finalidade do trabalho. Mas aqui, aproveitando a nossa assistência e deixando também gravado como utilidade pública, os grupos de apoio à adoção, em geral, são coletivos da sociedade civil formado por pessoas como eu, que adotaram, ou pessoas que, pela sua missão profissional, têm algum tipo de engajamento com a adoção, sejam advogados, sejam psicólogos, assistentes sociais, pessoas que abraçam, né, o universo da adoção e doam voluntariamente uma parte do seu tempo para preparar e acompanhar outras famílias que iniciam ou ainda estão em curso no processo da adoção. O Cores da Adoção não é diferente disso. A única questão, e que não deveria ser uma grande questão, é que foi o primeiro grupo fundado na capital por pessoas LGBTI, né? E a gente recebeu, por conta disso, a marca durante muito tempo aqui na capital do Rio de Janeiro de ser o grupo LGBTI. Mas nós não nascemos nem com interesse, nem com a missão de ser um grupo específico para pessoas LGBT, porque a gente não acredita nessa segregação ou nessa segmentação, pelo contrário. A gente só acredita que os grupos de apoio à adoção, de uma forma geral, precisam, e muitos deles já fazem, precisam pautar a diversidade. Não necessariamente como tema central, mas na transversalidade de todos os temas que são tratados durante o processo de preparação ou de acompanhamento dessas famílias. Então, o grupo nasce com esse compromisso, né, de ser um grupo que celebra a diversidade, que trabalha a diversidade na transversalidade de todos os temas. Hoje em dia não é mais coordenado somente por pessoas LGBTI, né? O Daniel, o Thiago, que me ajudaram na primeira fase, depois o Luiz, Fernando, se afastaram por questões de família e outras pessoas foram surgindo, vários colaboradores. Hoje em dia a gente tem uma estrutura bem bacana, com mais de 30 colaboradores. Continuamos sendo um grupo despersonalizado, a gente não tem interesse de virar empresa, ONG, instituto, nada disso. Nós não temos CNPJ, é todo o trabalho estruturado a partir do voluntariado, da doação do tempo mesmo e da doação dos nossos empenhos. E mensalmente, aí falando sobre os trabalhos, mensalmente, uma vez por mês, a gente recebe as famílias para curso preparatório, que são os iniciantes, para aprofundamento, através de palestras, são aquelas pessoas que já passaram pelo curso, já tiveram a parte inicial, mas continuam em acompanhamento porque estão habilitadas e não receberam as crianças, estão nessa fase entre a preparação e a chegada dos filhos. E também oferecemos o grupo de pós-adoção, que é um grupo reflexivo, destinado às pessoas que já têm filhos. As reuniões nossas de preparação e de aprofundamento são presenciais na cidade do Rio de Janeiro, em 2 locais, em Várzea Pequena e Copacabana. E as reuniões de pós-adoção, elas são virtuais e são abertas a todos. Aí não importa se você é do Rio, se você é do Amapá, se você é do Acre, do Rio Grande do Sul, de qualquer canto desse país, você pode participar do grupo de pós-adoção do Cores. Que interessante, né? Porque dá um apoio antes, durante e depois. Exatamente. E essa pergunta não estava no roteiro, só que surgiu de acordo com uma parte da sua fala. É que eu quero que você explique um pouco o que você quis dizer com a gente não acredita nessa segregação. Porque existem essas ideias, né? Os gays, eles estão... tem um pessoal louco que diz que a gente busca privilégios, né? Então os gays, eles querem privilégios, querem espaços próprios. As pessoas trans, elas querem banheiros individuais. E nunca foi, nem nunca será uma pauta nossa segregar, distanciar, separar. Pelo contrário, a ideia é mostrar que a diversidade é um valor e que a diferença, ela soma, ela agrega, ela não destrói, ela não separa. Então, o nosso compromisso não é pela destruição da família dita tradicional, porque a minha família é muito tradicional, é tradicional gay. É o compromisso com a visibilidade positiva
da diversidade de famílias. A minha família é tão digna de honra e de respeito como qualquer outra. Então, os espaços, eles precisam estar preparados para abraçar essa diversidade. Seria um contrassenso nosso do Cores da Adoção pretender trabalhar a adoção num conceito amplo de diversidade e oferecer esse espaço apenas para famílias LGBTI. Foi esse o nosso entendimento. Então, o espaço sempre esteve aberto, assim como todos os outros grupos, a qualquer tipo de família. Porque nós entendemos que todas as famílias, independente da configuração, são dignas de respeito, são merecedoras de atenção e vão ter o mesmo tratamento, assim como nós gostaríamos e gostamos, né, de ser tratados com igualdade e não com privilégio. Sim, agora está mais esclarecido. E meu coração ficou confortado. E com relação às orientações, qual orientação você dá para o pai e mãe LGBTI, mais que quer paternar ou maternar? Eu tô me sentindo culpado, Dirceu, que a gente foi conversar no particular antes dessa live, eu fui te falar dessa sigla, né? E você tá toda hora mastigando aí o LGBTI. E Desculpa, nada, mas é bom que eu aprendo. deixa eu aproveitar a live até para falar sobre isso também com as pessoas. A sigla, gente, assim como toda língua, ela é muito fluida, é óbvio, né? Começou com GLS, depois GLBT e foi evoluindo. Hoje em dia você tem uma sigla expandida, LGBTQI, PNA+, e tantas outras letras que ainda podem, devem ser somadas a essa sigla expandida. Foi justamente preocupado com isso que há muito tempo os organismos internacionais, a militância no âmbito que nosso mesmo, nacional, no Brasil, e o meio acadêmico, vem pensando assim, como é que a gente pode, num mundo onde os algoritmos hoje em dia direcionam muitas das nossas buscas à inteligência artificial, como é que a gente pode dar um tiro certeiro e dizer sobre o que queremos falar? Se a gente ficar aumentando, diminuindo, mudando toda hora a sigla, vai ficar uma hora que vai ficar até difícil de você perguntar ao Google, porque o Google não vai estar sabendo do que você está perguntando. Então, desde 2017, que foi firmado um consenso no âmbito da militância nacional, a partir das referências de literatura internacional e do meio acadêmico, um consenso pela sigla LGBTI+. Só se acrescentou o I, porque o I fecha a ideia das orientações sexuais, das identidades de gêneros e das conformações biológicas dos corpos, né? Então a gente fechou esse consenso numa reunião promovida pela Aliança Nacional, foi feita uma carta pela diversidade em 2017, e a boa parte do meio acadêmico acompanha esse entendimento, os organismos internacionais também, você pode perceber que usam muito LGBTI+. Infelizmente, aí, Jorge Brasil, me escute, me ajude, infelizmente a imprensa, o jornalismo, a mídia de uma forma geral, ainda fica insistindo nessas siglas ampliadas, isso é um problemão. Mas aí respondendo. Só para descontrair um pouco, hoje, como eu disse, né, a matéria saiu no Gay Blog e aí, por conta disso, eu tive coragem e coloquei no grupo da família, né? Aí me pediram para explicar cada letra da sigla. Nossa, Aí eu fui, aí eu fui e expliquei a grandona. E aí disseram assim, seria mais fácil se fosse só gay e sapatão. tá vendo? Já é Mas difícil explicar para as pessoas. É lógico que a gente não vai se furtar a missão de informar e de esclarecer sobre todas as nuances identitárias que estão embutidas em cada uma dessas letras. A gente não vai se furtar isso. Mas precisamos dar o braço a torcer, que não é fácil. E não sendo fácil, quando a gente continua expandindo essa letra, vai ficando mais difícil.
né? Seria muito bom se a gente compreendesse que esse mais do LGBTI+, inclui todas essas questões e que nós pudéssemos, nos nossos campos de militância e de atuação, não invisibilizá-las dentro desse mais, dar visibilidade a elas, mas por uma questão de diálogo, comunicação, até de registros técnicos, a gente precisa chegar em alguma direção, né? E talvez esse consenso que pelo menos eu dei o braço a torcer e concordei de 2017 faça algum sentido. Recomendo para quem está ainda muito incerto assistindo ou ouvindo isso, que busque a Carta da Diversidade junto à Aliança Nacional para entender um pouquinho mais da construção desse consenso. Mas, Eu, retoma a pergunta aí, desculpa, acabei que eu falei da sigla e esqueci. Ah, me lembrei, as orientações para as famílias LGBTI, não é isso? isso, pro desejo de paternar e maternar. Maravilhoso. Vamos lá. Mais uma informação de utilidade pública que fica aqui na live. Sendo muito direto e indo ao que interessa. Caro amigo, amiga, amigue LGBTI, Brasil afora, os caminhos mais fáceis, os que aparentemente são mais fáceis, eles normalmente não são os seguros e muito menos os legais. Lembremos que nós vivemos numa sociedade estruturalmente LGBTI-fóbica, racista, misógina, capacitista, etc, etc, etc. As leis estão postas, as normas estão postas para dificultar as nossas existências. Até os espaços físicos, não é, Dirceu? Estão postos para dificultar as nossas existências. Não tem trocador de bebê em banheiro masculino. Sabe, são pequenas questões que nos dizem constantemente que as nossas existências, as nossas famílias não são bem-vindas, não foram consideradas. Bom, Não tem banheiro adaptado para pessoa com deficiência em muitos lugares. não tem Ou calçada, não Dirceu. só banheiros, mas em tudo. Se você conseguir sair de casa e chegar a um shopping, já fique feliz, porque essa cidade, as cidades de uma forma geral, não pensam que pessoas cadeirantes gostariam de sair de casa com independência, se deslocar, entrar em transporte público, saltar aonde quisessem, né? Começa por aí, você não consegue sair de casa, porque nem a calçada na frente da sua casa é adaptada, né, para ser circulação. E aí, voltando, as leis, elas ainda estão escritas para as famílias heteroafetivas. Desde 2011 para cá, nós não tivemos evolução no aspecto normativo legal que positive os ganhos que foram dados, as conquistas que nos foram dadas pelo Poder Judiciário. Dizer que nós temos direitos é um meio certo. Nós alcançamos o direito ao casamento, nós alcançamos o direito a adotar graças a uma decisão da Suprema Corte, do Supremo Tribunal Federal no Brasil, que é uma decisão precária, a partir de um entendimento que essa corte, essa composição do Supremo tem da nossa Constituição Federal, que ainda traz no texto escrito a ideia de família como sendo apenas a união de um homem e uma mulher. A Constituição não mudou, o Código Civil não mudou e continua em cada um deles, dessas normas, a maior e a inferior, textualmente escrito que família é homem e mulher. Casamento é para homem e mulher. O que o Supremo fez foi entender que não há impedimento para outras configurações de família. Você está entendendo, Dirceu? Então, considerando que a sociedade, né, a nossa sociedade, ela continua nos invisibilizando também nas normas, é muito arriscado que eu ouse investir numa jornada de parentalidade para paternar ou para maternar distante do que já está difícil, que é a norma. Aonde eu entro? Muitas pessoas trazem consigo, como eu trazia no passado, essa necessidade de uma parentalidade biológica porque não conseguem entender a via afetiva como uma parentalidade possível.
Muitas pessoas até têm condição financeira para recorrer a um banco, a uma clínica de fertilização, né? A uma barriga de aluguel no exterior. Tem alguém na família que pode ser útero solidário, mas muitas pessoas não têm condição financeira, não têm acesso à informação, e eu desejo muito que justamente essas estejam em algum momento nos assistindo, e são essas as vezes que enfiam os pés pelas mãos. Gente, a fertilização caseira, inseminação caseira, é uma das maiores furadas que a pessoa pode fazer hoje em dia. Não tem respaldo, né, para garantir que aquela dupla maternidade ou aquela dupla paternidade esteja completamente protegida num evento como esse. Para que você consiga fazer uma fertilização, você vai precisar de uma clínica de fertilização. Eu não tenho como entrar em detalhes nesse momento, porque a gente tem uma live curtinha e tem outras coisas ainda para a gente conversar. Mas eu recomendo muito que, se você está pensando em ser pai ou ser mãe, primeiro, você avalie dentro de si se necessariamente o seu filho precisa trazer o seu código genético. Se ele precisa ser uma impressão, uma reprodução sua, fenotipicamente parecido. Se isso for muito importante para você, se o seu filho não tiver o seu tipo de cabelo, o seu tom de pele, ou da sua companheira, isso vai te causar algum grau de frustração, então tudo bem. Vai pela via biológica, porque a última coisa que uma criança precisa é nascer num lar com pais ou mães frustrados, não é? Mas, se você consegue perceber que isso não é relevante para você, considere a via da adoção e se informe para sair do lugar do senso comum, para conseguir enxergar além do senso comum sobre o que de fato existe no universo da adoção, que é muito diferente do que as novelas colocam. Se você vai pela via biológica, procure uma clínica de fertilização, avalie os custos dessa empreitada e se informe sobre as proteções legais ou a ausência das proteções legais na escolha dessa parentalidade pela via biológica, porque essa é onde dá mais problema. E no campo da adoção, onde é que está o problema? Tem muitas pessoas que confundem, e eu vou usar um termo pesado, mas é necessário. Tem muitas pessoas que confundem tráfico infantil com adoção. Gente, vidas humanas, seres humanos não são coisas. Vidas humanas precisam ser preservadas, cuidadas. Não é porque um bebezinho não fala por si, não tem uma capacidade de autonomia, que eu vou decidir por ele, sem considerá-lo enquanto ser humano. O fato de você, mulher, homem, perceber em algum momento que não tem condição de cuidar daquela criança, não lhe dá um direito divino de decidir pelo destino dessa criança e pelo futuro dessa criança. Vocês estão entendendo? O brasileiro tem o hábito de romantizar e naturalizar a tradição de vidas humanas desde a época da escravidão, tá? Já faziam isso com as existências pretas. O brasileiro tem a mania de naturalizar e romantizar a tradição de vidas humanas entre um colo e outro como sendo algo muito bom, como sendo uma caridade, e chamam isso de adoção. Gente, adoção é uma via de formação de parentalidade, formação de família, e é uma via legal. Se ela é legal, ela acontece com o amparo do Estado brasileiro. E como é que se dá isso? Apenas através de varas de infância. Então, tanto quem deseja entregar essa criança, por qualquer motivo que seja, tem que procurar uma vara de infância, e aí eu estou falando do procedimento da entrega legal. Uma mulher que não possa, não queira, por qualquer motivo, ela tem direito de fazer uma entrega legal, né? Ainda durante a gestação, ela pode procurar a vara de infância ou logo depois que essa criança nascer. Não importa o momento, mas ela tem o direito de fazer uma entrega legal. Ok, abandono, tráfico são crimes. Entrega legal não, é um direito. E as pessoas que desejam adotar devem procurar o Estado brasileiro para manifestar esse interesse de adotar.
E a gente manifesta esse direito de adotar através de um processo chamado de habilitação para adoção, onde você vai ser sim entrevistado, onde você vai sim ser acompanhado para saber quem é você que deseja receber essa criança. E aí podem surgir aquelas questões: ah, mas o processo é muito burocrático, ah, mas o processo é muito demorado. Em relação à demora, posso falar depois, mas em relação à burocracia, eu vou dizer para você que nos assiste: que bom que é burocrático. Que bom que pelo menos essas vidas humanas que passaram por algum grau de abandono, abuso, negligência ou violência, que ao menos essas vidas humanas possam nesse momento estar sendo protegidas pelo Estado brasileiro e que o Estado esteja com elas, a partir dessa proteção, com elas preocupado. Que o Estado brasileiro esteja investigando agora, cautelosamente, quem são as pessoas que vão cuidar dessas vidas. O interesse, Dirceu, é pelas vidas humanas nessas infâncias, é pela proteção dessas vidas humanas. Então, que bom que o processo é burocrático. Que bom que não é assim, rapidinho, no jeitinho brasileiro. Existem muitas vidas, ouso dizer, não tenho dados, mas desconfio, existem muitas vidas humanas que nesse momento estão sendo entregues de porta em porta em comunidade, de colo em colo, que não passam pelo radar do poder judiciário. Essas vidas humanas, ninguém pode garantir se elas vão ter um futuro adequado. Quantas notícias a gente não escuta cotidianamente de pessoas que foram morar na casa de patrões ainda pequenas, foram tratados como se filhos fossem, mas na verdade eram empregados, escravos domésticos. Recentemente uma senhora aqui em Guaratiba, no Rio de Janeiro, com acho que quase 90 anos, foi retirada, foi resgatada. Gente, uma pessoa que perdeu uma vida inteira e sendo tratada como se fosse adoção. Vocês estão entendendo? E a história dessa mulher é extremamente comum. Quem que nos assiste agora ou no futuro, que não conhece um caso na própria família de uma adoção brasileira? Ah, minha tia, ela não é irmã biológica da minha mãe. Minha avó pegou para criar, foi ficando lá em casa. Tem alguns casos que até dão certo, que de fato a pessoa até cuida com a intenção de maternar e faz daquela pessoa um filho. Olha, que êxito, que bom. Mas existem muitos casos que, na verdade, não era filho. Os biológicos tinham acesso à melhor educação, às melhores roupas, à melhor alimentação, e aquele que era como se filho fosse, usava as roupas que sobravam, estudava na escola pública, quando estudava, né? Ajudava muito mais nas tarefas de casa, ou tinha obrigação com as tarefas de casa, os outros não tinham. E é sobre isso que eu estou falando, é sobre essa romantização do tráfico de vidas humanas como se fosse adoção. Isso não é adoção. E pessoa LGBTI que nos assiste nesse momento, coloque na sua cabeça que vida humana não pode ser traficada, traditada de colo em colo. Não aceite que ninguém lhe entregue uma criança se não for um juiz através de uma sentença. Não corra atrás dos cuidados de uma criança se não for um juiz lhe dando a guarda através de uma sentença, por um cuidado ou para fins de adoção. Isso é informação fundamental para quem deseja paternar ou maternar. Nossa colorida Ione está dizendo: a adoção é um ato sublime de amor. E realmente é. E a respeito disso que você falou, eu tenho duas observações a fazer. Fico um pouco triste com relação às negativas de adoção, porque o povo nega e depois reclama que a gente acessa a justiça e alega que já tem muito processo. E com relação à burocratização, ela é necessária. É bem melhor que, por exemplo, os pais passem por um processo de convivência e saibam que aquele lá é o ideal para a criança, do que pegar de uma vez e depois ter desconforto. Eu costumo dizer assim, imagina você, pessoa adulta, né, que nos escuta. De repente alguém entra no local que você está acostumado a viver, que você entende como sua casa, seu lar, te arranca de dentro daquele local.
Diz que as pessoas que você reconhece como pai ou como mãe, não importa, não são mais seus pais e suas mães. Te colocam num encarceramento, que o abrigo, por melhor que seja, os abrigos hoje em dia têm uma estrutura muito boa, mas por melhor que sejam, é um alojamento, é um encarceramento, porque você não tem individualidade, você divide seu quarto com um monte de pessoas, você não tem mais as suas roupas, você não tem mais os seus bens, é tudo de todos. E de repente, depois de algum tempo, começo a perguntar para você qual você vai querer um novo pai, uma nova mãe, como é que vai ser? Gente, agora pensa tudo isso, se já é ruim pensar na nossa condição enquanto adulto, pensa tudo isso sendo uma criança, que não tem noção do que está acontecendo, que só está querendo entender do mundo ao redor ainda, formar as próprias convicções. É muito violento. E mesmo sendo burocrático e cauteloso, de qualquer forma, é muito violento. E a gente precisa entender que essas crianças, às vezes elas são retiradas de ambientes familiares disfuncionais e naqueles ambientes disfuncionais já viviam outros tipos de violência, grau de abandono, etc, etc, etc. A gente precisa disseminar informação de qualidade. A gente precisa disseminar a importância da entrega legal. Porque quando acontece uma entrega legal antes ou logo depois do parto, essa criança vai passar por um mínimo de abandono ou de violência. Muito provavelmente essa criança vai sair do colo da genitora e vai direto para a família. Vocês estão entendendo? É tudo muito mais rápido. Se a gente insiste em algo que já é disfuncional, em algo que a gente já está percebendo que não vai dar certo, a chance disso se tornar de fato uma violência sobre uma vida humana é muito maior. Aí o problema estoura lá quando a criança tem 4, 5, 6 anos. Até ela ser abrigada, até ela ser disponibilizada para adoção, já está beirando a adolescência. E aí fica muito mais difícil dela ser adotada. E não é incomum que essa vida que não teve qualquer amparo do Estado, qualquer preocupação, né, num planejamento familiar, que seja uma vida já marcada pelo sofrimento, que vá buscar nas ruas amizade, solução, carinho, afeto que não recebeu dentro de casa. E aí eu tô falando de novo das vidas pretas, que são aquelas vidas que andam de chinelo nas ruas, cheirando cola, cometendo pequenas infrações e que vão ser de novo encarceradas em ambientes reformatórios. Ou seja, é toda uma engrenagem muito disfuncional que o Estado brasileiro também perpetua. Quanto de políticas públicas, quais políticas públicas e quanto de políticas públicas nós temos para prevenir essas situações? Perguntas que eu vou lançar aqui para vocês refletirem comigo, porque são do meu dia a dia, mas talvez não estejam no pensamento de vocês. Por que que a maioria das crianças em departamentos de gase, né, que acolhem menores infratores, por que que os abrigos de crianças em processo em medidas protetivas, né, com suspeita de violência e tal, por que que esses lugares têm, em sua maioria, crianças pretas, meninos de uma certa idade avançada? Por que que o encarceramento das existências pretas está desde lá de baixo? Pessoas brancas não passam por violência, crianças brancas passam. Eu tenho certeza que nesse momento, nos bairros mais ricos de todas as cidades, existem crianças sofrendo violências psicológicas. Agora, esses abusos não chegam no radar do Estado, porque os vizinhos têm medo de fazer uma denúncia, porque a escola particular, a escola pública leva informação ao conselho tutelar. O posto de saúde, o hospital público leva informação ao conselho tutelar, ao Ministério Público, quando suspeito de uma violência. E as escolas particulares? E se vier a público um escândalo de que a escola fez uma denúncia de uma mãe que agredia a criança, que destratava um adolescente por conta da sua orientação sexual pela identidade de gênero? Vocês estão entendendo aonde que a corda Sim. aperta? E Então, uma bola de neve que vai puxando uma coisa a outra. Exatamente, exatamente. A força do Porque capital são nas várias instituições problemáticas privadas. sociais para a gente dar conta. Exato. A força do capital nessas instituições privadas silencia as violências contra outros tipos, né? Contra outra população. Então é muito duro ver que a mão do Estado ainda pesa mais sobre as existências pretas. Porque está lá.
É só você entrar no site do CNJ hoje e ver o perfil da criança brigada. É só você ver o perfil da criança em instituições menores infratores. Então, é preciso que seja burocrático? É. É preciso que a gente tenha políticas públicas para fomentar a entrega voluntária como o único meio seguro, legal e prognóstico de proteção dessas infâncias? É. A gente precisa trabalhar numa sociedade doente com a perspectiva da entrega voluntária. Ah, Saulo, eu não tenho condição de ficar com o meu filho. é, não foi um estupro, não foi uma violência. Eu até em algum momento pensei que queria maternar ou paternar, mas aconteceu uma situação grave e eu não tenho condição de ficar com essa criança, por qualquer motivo que seja. Gente, existe até a evolução jurisprudencial caminhando no sentido das adoções abertas, que são adoções em que a pessoa que perde, né, a guarda dessa criança, que deseja destinar essa criança para adoção, é colocada em contato com uma família que não se importa de manter o contato desta criança com a família biológica. Olha que perspectiva legal que a gente já está avançando. Isso não está na lei, mas é uma possibilidade pensando naquelas existências, nas infâncias. Então, quando a gente busca a via legal, há sim chance da gente ter um caminho mais tranquilo e seguro na formação dessa parentalidade. E só fazendo um parênteses, você é advogado, eu também sou, não sei os que nos assistem. Gente, o campo do direito é que nem medicina. Você quando quer fazer uma cirurgia de vista, você não procura o coloproctologista, o olho é outro, meu amor. Você vai procurar um oftalmologista para fazer uma cirurgia nos seus olhos. Cada campo dentro da medicina tem a sua especificidade, tem a sua especialidade, tem anos de preparo, acúmulo e tal. A mesma coisa no direito. Não é porque a pessoa acabou de se formar ontem que ela vai ter um acúmulo no campo da adoção. Então, se você pretende adotar, se você pretende fazer uma inseminação, procure advogados que tenham imersão, que sejam especializados nessas áreas, para que possam dar boas orientações e conduzir bem vocês, porque é muito comum a gente encontrar, estou falando da própria classe, colegas que orientam essas irregularidades, e já vou dizer, tá? Não, vai lá, aliás, eu já falei sobre isso antes. Pega a criança, cuida dela, depois a gente resolve. É a pior orientação que um advogado poderia dar para uma pessoa, porque ela corre ao arrepio da lei e corre ao arrepio de tudo que a gente entende e milita para informar sobre a importância do respeito às origens, né, dessas crianças. Tem alguma pergunta entrando aqui? É só um comentário. Só que as letrinhas estão pequenas. Não, eu estou conseguindo ler. Que discurso de extrema importância e relevância social, Saulo. Obrigado, meu amor. Eu sou pesquisador da área também e eu me preocupo muito com isso. Inclusive, eu estou para escrever um artigo sobre essa relação entre as infâncias pretas, né, e os diversos encarceramentos que elas sofrem ao longo da vida, desde o abrigamento na etapa, nesse momento inicial, né, o abrigamento com medida protetiva, depois os menores infratores, e até as cadeias lotadas de pessoas pretas, né? Queria falar também, aproveitar essa partezinha do tema, acho que a gente ainda tem tempo, né? Tem 10 minutinhos. Queria falar também sobre essa demora na adoção. Tem muitas pessoas que ficam, ai, Saulo, mas eu ouvi dizer que tem gente esperando 7 anos, que tem gente esperando 6 anos. Aí você vai, joga na internet e procura uma matéria sobre essa questão, e não é incomum que você encontre o jornal tal, a televisão não sei o que, dizendo que o perfil das pessoas que pretendem adotar é de crianças pequenas, mas as crianças que estão disponíveis para adoção nos abrigos são maiores de 8 anos, são adolescentes. Parece, com esse discurso, que o problema, a culpa ou o problema, é de quem quer adotar, não é? Como se as pessoas tivessem que, ao decidir adotar, serem obrigadas a ter um perfil para adotar crianças mais velhas, etc. e tal. E vamos parar para pensar. Lá no início,
da nossa conversa, eu falei sobre o risco de uma parentalidade frustrada. A pior coisa que a gente pode vivenciar é viver ao lado de uma pessoa frustrada. Pais frustrados transformam a vida dos seus filhos num inferno. Se a pessoa precisa fazer um esforço no planejamento familiar, seja pela adoção ou pela via biológica, precisa fazer um esforço muito grande de autoconhecimento. A pessoa precisa se investigar e se perceber dentro dos seus limites e possibilidades. Precisa saber assim, dou conta de ser pai de um adolescente? Preciso passar pela paternidade do bebezinho e buscar essas respostas, de repente conviver com outras famílias, se aproximar de quem esteja com bebê pequeno, tentar entrar um pouquinho naquele dia a dia para sentir como é que é a rotina, para sentir que é pesado não ter noites para dormir, as obrigações de hora marcada. Precisa investigar isso tudo. E não é errado que uma pessoa, passando por esse processo de autoconhecimento, ela se perceba com uma necessidade egóica, indiscutivelmente, mas uma necessidade de paternar ou maternar uma criança pequenininha, e tudo bem. Mas, Saulo, então por que que essas crianças maiores acabam ficando nos abrigos? Essa é a preocupação dos grupos de apoio à adoção. Fomentar a conscientização de que são crianças que não necessariamente são crianças de convívio difícil. Pelo contrário, não necessariamente são crianças que vão precisar de grandes tratamentos ou acompanhamentos psicológicos. Pelo contrário, são pessoas, na maioria dos casos, que precisam de afeto. E tem uma outra questão também. Será que essa divergência grande do perfil do abrigado e das pessoas que pretendem é só uma questão dos habilitandos? E aí eu volto naquela desconfiança também que eu levantei. Será que todas as crianças que hoje sofrem violências estão sendo rastreadas pelo sistema? Estão entrando, estão dando entrada nas varas de infância para ir para os abrigos? Eu acredito que não, Dirceu. Eu acredito que a Não. maioria das crianças que não vivem nas suas famílias originais não passam pelo radar do Estado. E talvez, Porque se nós muita coisa fomentássemos acontece na surdina. exatamente no escondidinho, e isso não passa pelo radar do Estado. E aí eu te pergunto, se nós fomentássemos a entrega voluntária, primeiro o planejamento familiar para não acontecer a entrega voluntária, mas em acontecendo a necessidade de uma entrega voluntária, se nós tivéssemos políticas públicas e fomento para essa boa informação, talvez o número de bebês aumentasse dando entrada nas varas de infância. Você está entendendo? E Sim. naturalmente, por demanda e oferta, né, as filas diminuiriam e a possibilidade dessas crianças ficarem institucionalizadas até a adolescência seria menor. Então, o número de adolescentes e de crianças maiores naturalmente diminuiria e as filas também naturalmente diminuiriam se bebês chegassem às varas de infância em tenra infância. Entendeu? Ou seja, Sim. se essas vidas humanas chegassem, bebês em tenra infância, às varas, ao Poder Judiciário. Eu queria muito algum colega estatístico, assistente social, que se interessasse em pesquisar isso em números, né? Porque eu desconfio que a questão está aí. E assim, daí, por tudo que você falou até agora, há que se reforçar a responsabilidade do advogado e do profissional que orienta essas pessoas, para poder a vida ser guarnecida e não apenas o dinheiro do advogado que quer receber também. E Exatamente. aí, Passa por uma e questão de aí ética, né? por isso que a burocracia é boa. É. E já Temos 5 caminhando para o minutos. final, já caminhando para o final, é o que você acha que a gente pode fazer enquanto pessoas para os que adotarem e os que já têm filhos transmitirem valores positivos para que eles não sofram o preconceito que a gente passou. Essa é a minha grande preocupação hoje em dia, e meu campo de pesquisa, né? Eu estou pesquisando sobre as paternidades.
mas muito óbvio do que eu mergulho nas paternidades se aplicam às maternidades. Eu pesquiso paternidade porque pouco se fala sobre o papel do pai. É uma pena, né? A gente reclama tanto da ausência do pai no processo educacional, nas escolas, a ausência do pai nas questões de saúde. Geralmente é mãe que leva médico, geralmente é mãe que leva para fazer exame disso, exame daquilo, é mãe que comparece à escola. E também, é só ir para os dados aí de censo, né? Quantas famílias hoje em dia são conduzidas, são chefiadas só por mulheres, porque os genitores daquelas crianças fizeram e sumiram no mundo. Então, eu acredito que essa crise da paternidade passa também por um processo de reconstrução do lugar da paternidade, né? E respondendo a sua pergunta sobre o que a gente pode fazer, eu penso que todo pai ou toda pessoa, toda mãe, toda pessoa que deseja também paternar ou maternar, precisa, antes de concretizar esse momento de ser pai ou ser mãe, pensar muito sobre si. A gente precisa voltar muito lá para o banquinho da humildade, né? Se conectar com a nossa criança anterior, resolver as nossas pendências, as nossas questões mal resolvidas, para não transbordar sobre outra existência humana as nossas frustrações, como eu falei, as nossas incompreensões, os nossos pré-conceitos formados sobre as diferenças. E entender, quando a gente vai paternar ou maternar, que essa vida que nos é dada, seja pela via biológica ou pela via do afeto que nos é dada para ser cuidada, não é e nem deve ser uma extensão de nós. Filhos não têm obrigação de ser o que nós esperamos que eles sejam. Luiz Schettini costuma falar uma coisa que eu admiro muito. Nós temos direito ao esboço dos nossos filhos, mas jamais teremos direito à arte final. Quem eles são ou desejam ser dependerá exclusivamente deles. E é essa consciência que a gente precisa ter. Respeitar a diferença posta nas nossas famílias. Não pretender que os nossos filhos sejam o que nós esperamos que eles sejam, ou seja, que torçam pelo mesmo time, que professem a mesma religião, que gostem do mesmo tipo de música ou do mesmo tipo de roupa, que tenham os mesmos comportamentos, quanto menos a mesma orientação sexual, identidade, etc, etc, etc. São outras pessoas, com demandas próprias. E eu acredito que um bom pai, uma boa mãe, é acima de tudo um bom ouvinte. É uma pessoa que está à espreita, à escuta das necessidades desse outro ser humano, percebendo constantemente até que pontos é o meu eu querendo que o outro seja, ou é o meu eu escutando o que o outro quer ser. Isso vale também para os filhos, para que a gente não espere que os pais sejam como a gente quer, né? E que o diálogo é sempre um bom caminho para tudo. Bem, eu seria injusto se eu não agradecesse ao meu pai, já que ele entrou na live também. Ah, que E legal! ele, apesar de todas as nossas diferenças, sempre me deu assistência física e financeira. E nesse novo momento da minha vida, espero eu que ele esteja me compreendendo mais. Mas se não, que eu tenha paciência para esperar o tempo certo e que ele saiba no coração dele que eu sou uma pessoa que quero permanecer para sempre do lado dele, mesmo que eu agradeça a minha mãe também, porque hoje eles estão separados. E que Deus abençoe as nossas vidas e nos guarneça. Amém. E aí, concluído a nossa live, eu te agradeço pela sua presença e peço a Deus que nos faça uma gota d'água e um grão de areia.
mas que possamos viver melhor como pais e filhos, se entendendo e se respeitando cada vez mais, porque o respeito é bom e cabe em todo lugar. Que lindo, Dirceu. Maravilhoso. Eu desejo o mesmo. Desejo o mesmo para você e para todas as pessoas que estão nos assistindo agora e que vão assistir ou ouvir depois. E dizer, Dirceu, que fiquei muito encantado com o vídeo que seu pai ajudou a editar pelos seus 18 anos. E que eu não duvido do amor dele por você. E não duvido da sua capacidade de respeitar o tempo do seu pai. Porque eu, como pai, me coloco muito hoje em dia no lugar dos meus pais e compreendo muito como é difícil esse ofício de cuidar da vida de outra pessoa, né? Quanto medo a gente carrega de errar, de não ser bom o suficiente, de não ser protetor o suficiente. E acredito que seu pai esteja fazendo e tenha feito o melhor dentro do que era possível para ele. E se nesse momento ele está enfrentando de alguma forma algum tipo de luta ou dificuldade contigo, tenha certeza que o amor vai vencer. E no final das contas ele vai conseguir superar qualquer dificuldade que tenha e continuar enxergando todas as belezas e riquezas que existem nesse filho maravilhoso que ele tem. Grato pelas suas palavras. Eu acredito que o amor já está vencendo, uma vez em que a gente se dispõe a se doar e a não esperar. E a página, ou o projeto por si só, ele aquieta meu coração, no sentido de que ele fala muita coisa que era calada antes. E foi uma grata coincidência ter te conhecido, meio que nessa correria de preencher a agenda, mas você já é um presente no presente. Tudo de bom. Grato a todo mundo que assistiu até aqui e aguardem a live de amanhã com o carro da Lavecchia. É isso. Um beijo, querido. Tudo de Tchau, bom, muito tchau. grato. Você também.